Boa noite a todos. O meu nome é Ana Paula e eu vou apresentar para vocês alguns dos meus resultados de pesquisa intitulada As características das fibras colágenas em neoplasias mamárias caninas estão correlacionadas com o comportamento tumoral e sobrevida. Bom, o câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, com exceção apenas do câncer de pele não melanoma. Estima-se que a cada ano surjam pelo menos 25% de novos casos no mundo, e no Brasil essa taxa é ainda maior, chegando a 29% de casos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Por isso, estudos envolvendo prevenção e diagnóstico precoce são extremamente importantes, com a tentativa de reduzir a mortalidade relacionadas à doença. Bom, nós sabemos que o microambiente tumoral desempenha importante função durante a progressão tumoral. Além das diferentes células presentes nesse microambiente tumoral, nós temos o colágeno, e o colágeno ele exerce um importante papel nesse processo. Recentes estudos têm mostrado que nas neoplasias mamárias, alterações estruturais significativas no colágeno podem predizer prognósticos piores nessas neoplasias. O que nós temos também é uma maior deposição de colágeno e uma maior organização desse colágeno nessas neoplasias mamárias. Então, quanto mais organizado e quanto maior deposição de colágeno nós temos nesses tecidos, nós temos um aumento da metastatização e também um aumento da invasão de tecidos subjacentes e até outros sítios metastáticos. Por isso, compreender a estrutura e as propriedades das fibras colágenas é importante para o entendimento do comportamento e progressão tumorais. Bom, para desenvolver esse projeto, nós selecionamos 57 amostras no laboratório de patologia comparada. Então, foram amostras de mama normal e amostra de neoplasias mamárias para serem comparadas com a mama normal. Então, o primeiro passo para o desenvolvimento desse projeto foi realizar a microscopia por geração de segundo harmônico. Então, nós selecionamos campos específicos em cada uma dessas lâminas selecionadas. Nós selecionamos cerca de 10 a 15 campos em cada uma dessas lâminas e o segundo harmônico ele é gerado a partir dessa montagem experimental. Então, o laser, nós temos um laser T-Safira, ele parte de uma unidade de escaneamento, passa por um sistema de espelhos dicróicos, atravessa a objetiva, que nesse caso foi uma objetiva de 20 vezes, interage com a amostra e volta para ser coletado numa fotomultiplicadora. Bom, aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho do que nós conseguimos de imagens, tanto com a geração do segundo harmônico, quanto com a fotoluminescência. Então, vejam comigo. Aqui nós temos uma lâmina corada em HE. Aqui nós temos o sinal do segundo harmônico. Então, aqui o que nós estamos vendo é apenas o colágeno dessa amostra. E aqui nós temos todo o restante que não é o colágeno, pelo menos o que está corado com a eosina, que é o nosso sinal de fotoluminescência. Todas essas imagens aqui embaixo são as imagens que o programa extrai para que nós consigamos analisar esses dados. Então, nós temos aqui o sinal da angulação dessas fibras. Aqui nós temos a extração da rede de fibras. Aqui, a extração das conexões que essas fibras fazem. E aqui, a extração das células. Então, aqui nós temos as informações apenas celulares. Aqui, para o tumor misto benigno. Aqui, o carcinoma em tumor misto. Aqui, o carcinoma micropapilar. O carcinosarcoma. E o carcinoma sólido. Bom, análise estatística foi realizada uma análise de variância unidirecional para os dados paramétricos e uma análise da correlação dos postos de Spearman para aqueles dados não paramétricos. Nós também realizamos a curva de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier e para todas as análises o valor P menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Bom, agora nós vamos entrar nos resultados. As fibras colágenas estão mais organizadas em neoplasias mamárias. Então, a partir desse momento, eu vou apresentar para vocês alguns box plots, e eles funcionam da seguinte forma. Aqui nós temos, no eixo X, as amostras que nós analisamos, e embaixo nós temos o número de campos que nós analisamos de cada uma dessas amostras. E aqui, no eixo Y, o valor de cada uma dessas métricas avaliadas. Então, nesse primeiro box plot, nós temos a anisotropia do segmento de fibra.
É importante frisar que a anisotropia é relativo à organização e desorganização. Então, quanto mais anisotrópico é um valor, mais organizado ele está. Nós dizemos que esse colágeno ele está mais organizado quanto mais anisotrópico. Quanto menos anisotrópico, menos organizado, menos alinhamento nós temos dessas fibras. Então, nós temos aqui um alinhamento para a mama normal e todos os tecidos neoplásicos que nós observamos, que nós analisamos, nós temos uma maior organização desses tecidos. Um outro dado interessante é o comprimento médio da fibra. O que nós conseguimos ver aqui é que o comprimento médio da fibra ele é maior em relação à mama normal. Então, nós temos uma produção de fibras colágenas que acabam ficando maiores nesses tecidos neoplásicos em relação à mama normal. Porém, quando nós avaliamos esse comprimento médio da fibra em um carcinoma que tem um bom prognóstico, um representante aqui no nosso caso é o carcinoma em tumor misto, em relação a carcinomas com prognósticos piores, nós vemos que o comprimento médio da fibra do carcinoma em tumor misto é maior em relação ao comprimento médio do carcinoma micropapilar, carcinosarcoma e carcinoma sólido. Bom, a nossa explicação para esse resultado é que durante o crescimento in situ, a fibra ela acaba ficando um pouco maior, mais esticada, e até chegar o momento do rompimento dessa fibra, que é aqui nessa segunda imagem, quando nós temos o crescimento invasor. Então, a fibra ela se quebra, ela é rompida e ela passa a ter um comprimento menor. Reparem aqui o rompimento dessa fibra, isso aqui é um carcinoma micropapilar com uma área in situ, evoluindo para uma área invasora. Aqui nós temos uma área de microinvasão, então reparem que a fibra ela realmente está rompida. Aqui nós conseguimos ver ainda melhor essas células começando a invadir aqui o tecido circunjacente e aqui ainda melhor essas células começando a invadir. Bom, com esses dados interessantes sobre o tamanho de fibra, nós resolvemos fazer uma correlação entre o comprimento da fibra e os dados clínico-patológicos. E nós conseguimos algumas correlações interessantes. Correlação entre graduação histológica e tamanho da fibra. Vamos relembrar o que é essa graduação histológica. Ela considera formação tubular, pleomorfismo nuclear e índice mitótico, que variam de score de 1 a 3. E, depois de estabelecer isso, são realizadas as somas desses scores, que podem variar de 0 a 9, conforme o grau de malignidade desse tecido. No eixo X, nós temos o tamanho médio da fibra, e no eixo Y, essa graduação histológica, que variou de 0, que significa a graduação 1, 1 significando a graduação 2 e 2 significando a graduação 3. Então, como nós podemos ver aqui, quanto menor o tamanho dessa fibra, pior é a malignidade desse tecido. Outro dado interessante é a correlação entre a proliferação celular e o tamanho da fibra. Aqui nós também temos, no eixo X, o tamanho médio dessas fibras e no eixo Y a taxa proliferativa, em que 0 é menor ou igual a 20%, uma baixa taxa proliferativa, e 1 maior que 20%, uma alta taxa proliferativa. E o que nós vemos aqui é quanto menor essa fibra colágena, maior a taxa proliferativa. Outro dado interessante é a correlação entre a curva de sobrevida e o tamanho da fibra. Então, o que nós temos nesse gráfico? Nós estabelecemos um ponto de corte menor ou igual a 27,89 para o tamanho de fibra ou maior que 27,89. Então, nós temos aqui esse tracejado vermelho, aquelas fibras menores ou iguais a 27,89, e a mediana de sobrevida foi alcançada com 140 dias. Em contrapartida, o tracejado azul indica aquelas fibras maiores que 27,89, e nós tivemos uma mediana de sobrevida de 558 dias. Bom, além desses dados, nós também avaliamos
a organização desse colágeno durante a progressão tumoral. Para isso, nós utilizamos como modelo o carcinoma em tumor misto, porque nele nós temos áreas benignas, áreas in situ, malignas in situ e também áreas malignas invasoras. E o que nós observamos é que em todas as regiões, tanto benignas, malignas in situ e malignas invasoras, nós temos uma maior organização e alinhamento dessas fibras colágenas em relação à mama normal. Bom, conclusões. Verificou-se maior organização e alinhamento dessas fibras colágenas nas neoplasias e durante a progressão tumoral. Carcinomas com pior prognóstico têm fibras colágenas menores em relação a carcinomas com melhor prognóstico. Cadelas diagnosticadas com carcinomas com fibras colágenas menores têm menor sobrevida em relação a cadelas com carcinomas com fibras maiores. Essas são as minhas referências utilizadas no trabalho. Deixo aqui os meus agradecimentos para todas as instituições participantes e para as agências de fomento. Obrigada.